Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Começando aqui mais uma quinta-feira para trazer uma palavra para o seu coração. Eu desejo de toda a minha alma que essa palavra que vai vir hoje, ela seja a resposta de Deus para a sua vida e que o Espírito Santo, ele transmita além daquilo que eu consigo, através da minha voz, através da minha capacidade, mas que o Espírito Santo ele venha completar dentro do seu espírito aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Hoje estou aqui para trazer uma palavra que ela foi gerada no meu coração. E ela não foi gerada facilmente, ela foi gerada através de outras pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Por isso que ela tem esse tema das conexões, porque são exatamente as conexões que nós fazemos no nosso meio que elas vão completar a obra dentro de nós. Deus não faz nada sozinho. Ele sabe que a obra é grande. Ele não nos criou para ser sozinhos, mas ele nos criou para andar em conexões. E simplesmente para dizer para você que aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, não está fazendo no indivíduo, mas Ele está fazendo na geração. Amém? Eu quero passar para você essa palavra, que ela está em 2 Samuel, capítulo 2 e depois no capítulo 5. Que aqui é quando Deus estabelece Davi. Eu sei que você e eu, a gente já conhece a história do rei Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus rejeitou Saul, Deus falou para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, que ali eu vou ungir um filho meu. Ali eu vou ungir o sucessor, o rei que vai reinar segundo o meu coração. E ele fez isso. Ele foi até a casa de Jessé, chegou lá, procurou entre os filhos e não achou. Mas aquele último, esquecido lá no pasto, foi aquele que Deus tinha separado. Porém, Davi foi ungido naquele dia e voltou a pastorear. E ali começou um processo na trajetória de Davi. Entre a unção e um trono, teve um processo. Ele foi perseguido, ele foi abandonado, ele passou por solidão, ele passou por todo tipo de lutas e provações, até que Davi fosse moldado. Quem está se identificando? Será que você e eu não somos essas pessoas que também, entre a promessa em que Deus falou para nós assim, eu vou te usar, eu tenho uma promessa na sua vida, tenho uma promessa na sua família, tenho uma promessa no ministério que eu confiei a você, seja ele qual for, seja ministrar as nações ou ministrar seus filhos. Mas até que chegue o cumprimento da promessa, a gente passou por processos. Processos que não foram fáceis, que houve dores. Só que eu sinto que esse é o tempo que o Senhor está estabelecendo as promessas na nossa vida, em todas as áreas. Eu sinto que nós entramos no tempo do cumprimento, mas para esse tempo de cumprimento, Deus vai colocar as conexões certas. Aqui no capítulo 2 de 2 Samuel, está escrito assim, ó. Depois que Saul morreu, Davi foi orar. E ele falou assim, depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, Senhor, eu subirei a alguma cidade de Judá? Então o Senhor respondeu, sim, sobe. E perguntou Davi, para onde eu subirei? E respondeu o Senhor, vá para Hebrom. E aqui no capítulo 5, diz assim, ó, de todas as tribos de Israel, então todas as tribos de Israel vieram até Davi em Hebrom e disseram, somos os teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul rei, era tu que saía conosco nas batalhas com Israel.
E também o Senhor te disse: apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás o chefe sobre Israel. Então todos os anciões de Israel vieram até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo Israel. E essa palavra, ela veio para mim na sexta-feira, depois da última live que nós tivemos. E uma coisa interessante que, quando Deus me pediu para estar toda semana aqui, trazer uma palavra, a primeira preocupação que veio na minha mente: Senhor, eu vou ter uma palavra toda semana? E foi incrível, que na sexta-feira ele me deu esse texto, mas quando eu li o capítulo 5 primeiro, eu fiquei assim, pensando, porque quando a palavra de Deus, você fica pensando nela lá, ela entra no seu coração e você fica pensativo, porque você lá dentro fala: tem algo aí que Deus quer falar comigo. Atrás de todas essas letras existe uma revelação que Deus quer falar. Então a gente fica pensando. E a primeira coisa que eu identifiquei nesse texto é que, assim, depois de tudo que Davi tinha passado, havia chegado o tempo de Deus estabelecer ele na promessa. Naquela promessa feita quando ele era um mocinho, lá com as ovelhas do pai dele. Quando o Senhor mandou Samuel ir lá e ele chegou na mesa e aquele óleo derramado sobre a cabeça dele, aquela unção derramada sobre a cabeça dele, liberou um destino, que ele ia ser rei. Mas ele passou por tantos processos e tantas lutas que talvez, eu não sei, mas se fosse eu, passou pela cabeça que acho que não vai ser dessa vez. Mas aqui, nesse capítulo 5, depois de alguns anos de muito processo, depois de um percurso bem doloroso, Davi finalmente foi estabelecido dentro do propósito. Mas como Deus, ele é incrível. Como Deus é incrível. Ele simplesmente, ele trouxe para mim, além do que está escrito aqui, uma revelação poderosa. E ele continuou falando no meu coração. Durante essa semana, durante esse fim de semana. E quando eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, antes de nos levar até o propósito, ele vai nos levar a um pré-estabelecimento. Antes de Davi ser colocado como rei de toda a nação de Israel, ele foi colocado apenas como rei de Judá. Ele governou uma tribo. Aqui fala que ele por 7 anos governou Hebrom, em Judá, em Hebrom. E aí ficou assim, eu falei: meu Deus, antes de nos estabelecer, ele vai nos pré-estabelecer em alguns lugares. Antes de nós entrarmos dentro do propósito real, central, ele vai nos colocar em ambientes que vai nos preparar para esse novo tempo. Porque a nossa mente precisa mudar. A nossa configuração precisa entrar numa atualização da nossa realidade. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Antes de Deus te estabelecer nessa promessa, eu não sei qual é a promessa, mas ele precisa mudar a sua configuração. Deus nunca vai enfiar a goela abaixo nada, ele vai respeitar o nosso processo de transformação, mas a gente precisa passar por esse processo. É que nem a lagarta, ela não dorme lagarta e acorda borboleta, ela tem que passar pelo processo. Nós precisamos passar por esse processo, só que quando chega o tempo do estabelecimento, Deus vai nos pré-estabelecer. E esse pré-estabelecimento é o que vai garantir a nossa postura nesse novo tempo. Uma coisa que eu achei lindo, a postura de Davi. Porque quando Saul morreu, qual era o direito dele? Deus me ungiu, eu já tenho a autoridade para ir lá e tomar posse do trono. Eu já tenho essa autoridade. Mas o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi falar com o Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu subo para Judá? O que o Senhor quer que eu faça? Ou eu vou direto para Israel? E o Senhor falou assim: não, vai para Judá. Fica lá um tempo. Onde eu fico? Você vai ficar em Hebrom.
E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim: olha, não é porque eu tenho a autoridade, que eu tenho a autorização para entrar nos lugares de qualquer jeito. Porque a porta que Deus ele abre para você, você não precisa meter o pé e arrombar. A porta que Deus vai te estabelecer, seja as promessas dele, elas vão se abrir. Elas vão fluir. Você não vai precisar arrombá-las, você não vai precisar forçar uma situação. Pelo contrário, você será convidado a acessar esses lugares. Porque além de você ter autoridade, Deus quer te dar uma autorização para esse lugar. E à espera de Davi, ali lá em Hebrom, deu a ele uma autorização para entrar em lugares. Porque entra aonde é que o Senhor quer falar comigo e com você. Porque Hebrom é lugar de fazer alianças. Hebrom é lugar de conexões poderosas. É um lugar que Deus, para te estabelecer naqueles lugares altos, da promessa, do ápice, do cumprimento do seu propósito, você vai precisar de acessos que hoje você não tem, mas que as conexões que Deus fará na sua vida abrirão essas portas. E é tão interessante que Deus, ele continuou falando. Aí eu fui lá, eu falei, qual é o significado da palavra Hebrom? Eu fui pro Google, eu fui lá, e quando eu vi o significado da palavra Hebrom, eu fiquei tão emocionada. Porque antes de eu saber o significado, o Senhor já estava falando ao meu coração sobre isso, sobre relacionamentos, sobre conexões, sobre lugares de acessos que as pessoas vão nos colocar, não a gente vai precisar forçar. E o significado da palavra Hebrom é confederação, lugar de associações, amizades ou alianças. Meu Deus! Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, Hebrom é um lugar onde os relacionamentos específicos de Deus vão te encontrar. Você está vivendo esse tempo? Você está vivendo esse tempo em que Deus está conectando você às pessoas nesse tempo, pessoas que estão na sua estação, pessoas que têm a mesma visão que você, pessoas que elas estão no mesmo nível, na mesma caminhada, com o mesmo destino. É que nem eu dei um exemplo esses dias. Tem uma marginal e nessa marginal tem várias saídas. Muitos estão nessa marginal. Só que somente alguns vão pegar a mesma saída que você. É esse lugar. É lugares que você vai encontrar pessoas que estão no mesmo caminho, que estão seguindo o mesmo destino. E é nesse lugar que o Senhor colocou Davi. Num lugar de conexões, num lugar que para o propósito, para o ápice do propósito, para o nível do propósito que ele tinha que estar, ele precisou dessas conexões. Os anciões vieram até ele. Os anciões foram até ele e falaram, não, nós vamos te estabelecer sobre todo Israel, você não precisou brigar lá. Você não precisou lá conquistar, você não precisou tomar, você vai ser colocado. Você está pegando? Você está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Você está entendendo? E foi tão forte isso, que esse final de semana que passou, eu fui para São Paulo de maneira milagrosa. Deus, quando faz as conexões, ele acelera o processo, ele abre portas, a água sai da rocha. E foi exatamente o que aconteceu, eu fui para São Paulo. E lá eu fiz conexões poderosas. Conheci pessoas que estão na mesma caminhada, no mesmo pensamento. Eu fiquei emocionada com uma que Deus me apresentou, que ela está com o mesmo entendimento que eu, e eu nem sabia. Foi a Jo. Ela falou algo ali nas nossas conversas, e ela falou assim, olha o que... Ela nem sabia dessa palavra, nem comentei nada, ela nem me conhecia pessoalmente. E ela falou assim, Gi, as plataformas que Deus está nos colocando hoje são apenas andaimes que vai nos levar ao verdadeiro destino. Meu Deus!
Quando eu escutei essa palavra, eu fiquei impactada. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor está confirmando a palavra. Porque Hebron foi só um andaime. Você sabe o que é um andaime? Andaime é aquelas tábuas que os pedreiros colocam para eles poderem alcançar os lugares altos da construção. São plataformas, são lugares que te dão acesso a outros lugares maiores, porque o destino não é o térreo, é nos lugares mais altos. Então, para isso, nós estamos em construções. Os andaimes serão as coisas que o Senhor vai colocar no caminho para te construir. E eu fiquei impactada com isso, que eu falei, Hebron foi o andaime de Davi. Hebron foi um lugar, uma plataforma que elevou Davi até o propósito, uma plataforma que colocou Davi até o destino dele. E é isso que Deus faz com a gente. Ele faz exatamente isso, ele nos coloca em conexões que falam a mesma língua, que falam a mesma coisa. Isso é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque isso vem remindo o nosso coração. Porque Hebron é um lugar de novos relacionamentos, mas também é lugar de retornos de alguns relacionamentos. Porque eu não sei se você passou por isso, mas Davi eu sei que passou e eu passei. Na nossa caminhada, teve pessoas que saíram da nossa rota. Teve pessoas que naquele momento não era a nossa estação e Deus tirou. Deus tirou. E é comum, quando há essa ruptura assim, a gente fica magoado, a gente fica chateado. Mas é preciso a gente ter uma maturidade para compreender que tem pessoas que saíram da nossa rota, mas que agora elas são extremamente importantes. Agora elas são extremamente importantes para os nossos propósitos. E se eu e você não entendermos isso, a gente vai fechar rotas de oportunidades de pessoas que o Senhor vai trazer na nossa vida, que elas são importantes para o nosso destino. E Deus tem falado tanto isso ao meu coração, porque até a palavra de manhã que eu assisti confirmou que os nossos relacionamentos, elas têm propósitos do Senhor. E se nós não formos maduros o suficiente, nós vamos perder relacionamentos importantes. Relacionamentos chaves, lugares e ambientes chaves para nossa promoção no propósito. Você consegue entender? Porque eu acredito que desses anciões aqui, com certeza teve aqueles que rejeitou Davi. Mas ele os recebeu. Ele os recebeu por quê? Porque ele sabia que eles eram parte importante do processo. Para o lugar que Deus queria colocar Davi, ele não pôde colocar o orgulho no meio. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos de toda infantilidade, de todo mimimi, de toda mágoa, de todo coração ferido. Não, porque Deus, você precisa entender uma coisa, se Deus tirou, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus está trazendo de volta, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe as portas que Ele abre, nós agradecemos, as portas que Ele fecha, nós agradecemos depois. Mas existem lugares e ambientes que o Senhor traz de volta. Não porque é ruim, é porque naquela época não serviu, mas agora está servindo. Você consegue entender isso? E Deus, Ele é tão maravilhoso que enquanto eu estava olhando essa palavra, meditando nessa história de Davi, Deus me fez pensar em um que para mim, ele é o top. Ninguém, a não ser Jesus, como o apóstolo Paulo, viveu tão intensamente o propósito como o apóstolo Paulo. Ninguém. Se a gente pensa em alguém que viveu a vida para o propósito, que cumpriu o propósito, o único que a gente vê, além de Jesus que disse, está consumado, é ele que fala assim, ó, combati o bom combate, guardei a minha fé, acabei minha carreira. É ele. Sabe? E todos nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e ver como que pessoas foram conexões poderosas na vida dele para cumprimento do propósito. Como que as conexões que movimentam
nos movimentam para o nosso destino. Como as conexões que Deus faz nos alinham ao propósito de Deus. Amém? Então, entenda algo. Deus está te conectando a algumas pessoas e está te reconectando a outras. E aqui, a história do apóstolo Paulo começa a partir de Atos 9, que é quando ele cai do cavalo, que Jesus aparece para ele, que ele fica cego. E eu quero ler só esse versículo com você, só para você entender o que eu estou falando. Em Atos capítulo 9, se você puder abrir, não vou demorar. Atos capítulo 9, no versículo 5 ao 15, mas eu não vou ler do 5 ao 15. Eu vou ler do 10, apenas do 10. Depois que Paulo já estava lá, cego, 3 dias numa casa, sem comer e sem beber, Deus chama um homem chamado Ananias. É a única hora que esse nome aparece na Bíblia. E aí o Senhor chama ele assim, disse o Senhor em uma visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta e vai até a rua chamada direita e pergunta aonde é a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois ele está lá orando. E numa visão ele viu que o homem, que ele está falando assim, e esse Saulo, em uma visão, viu que um homem chamado Ananias viria até ele, colocaria as mãos para que ele pudesse voltar a ver. Só que Ananias conhecia quem era esse Saulo, sabia que ele era o perseguidor da igreja, sabia que ele estava em direção a Damasco justamente para poder prender os cristãos, e o medo veio. Porque quantas vezes nós também temos medos? Quantas vezes a gente tem medo de se relacionar com algumas pessoas? Quantas vezes a gente tem aquele velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria? Você já se deparou com isso? Quantas decepções com pessoas? Quantas ingratidões? Quantas vezes as nossas mãos foram mordidas por tentar alimentar o ingrato? Você está se identificando, né? Mas se a gente for fechar a nossa mão, se a gente for se negar, a gente não vai viver o propósito. Porque nós fomos chamados para ser livres de todos e comprometido com todos. Se por causa de um que foi ingrato, eu deixar de servir a outros. Se por causa de um que me rejeitou, eu deixar de fazer o que o Senhor mandou, eu não vou cumprir o meu propósito. E o Senhor está nos chamando para um tempo e levantando homens e mulheres curados. Como eu falei na outra live, que tem as costas largas, que já sabe, que já apanhou muito, já sabe quem é. Deus não está chamando, esse não é o tempo dele levantar pessoas feridas, ele está levantando pessoas curadas, libertas da ingratidão, libertas do reconhecimento, libertas mesmo, para que você não fique preso em ninguém, nem na porta fechada, nem na porta aberta, nem no elogio, para que você cumpra o seu propósito. E Deus disse assim para Ananias, porque ele teve medo, Deus falou assim, vai, porque este é o meu escolhido, o meu vaso escolhido. E eu levantei para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Vai, porque eu escolhi. E a primeira conexão que Paulo teve foi uma pessoa que Deus levantou para destravá-lo, para fazê-lo abrir os olhos. Deus levantou Ananias para abrir os olhos dele. Deus sempre vai te colocar pessoas para abrir os teus olhos. Sempre. Sempre. E no capítulo 9 ainda, no versículo 27, Deus levanta mais um. Barnabé. Barnabé foi o único que acreditou em Saulo. Foi o único. Porque ele era um perseguidor. E aí ele recebeu a revelação de Jesus. E ele foi impulsionado por essa revelação
Meus olhos foram abertos. E ele começou a querer que os olhos de todos fossem abertos. Ele começou a pregar, ele começou a falar de Jesus. O que aconteceu? As pessoas não deram crédito. É aquele cara que ele era um fumante, um maconheiro, um ladrão, um Zé Ninguém. Aquela mulher que era difícil, aquela mulher que ninguém dava nada. De repente ela foi e teve os olhos abertos. E ela quer que todos vejam, ela quer que todos saibam, mas ninguém dá crédito. Mas Deus foi tão tremendo que colocou uma conexão que salvou o propósito de Paulo. Quando ninguém mais acredita em nós, Deus coloca alguém, uma pessoa, porque às vezes a gente está numa situação que nem a gente acredita. Nem a gente. E Deus colocou aqui Barnabé para acreditar em Paulo. Deus sempre vai colocar pessoas que vai acreditar em você. Deus sempre vai colocar pessoas que vai investir em você. Deus já colocou Barnabé na minha vida. Glória a Deus. As conexões da minha vida são lindas. Porque às vezes Deus coloca pessoas para falar assim: ei, eu acredito em você. Você está quebrada. Mas eu sei que Deus tem uma obra na sua vida. Você nem se vê, você se vê tão pequena, mas eu sei que você tem um chamado. Eu sei, talvez você pense, Deus não quer mais nada comigo. Aí vem alguém e fala assim, tem sim. Deus tem uma obra poderosa na sua vida, eu acredito em você. E Barnabé foi a pessoa que levou Paulo até os discípulos. Conexões que vai te levar ao propósito. Paulo jamais ia chegar até Pedro, até Tiago, se não fosse a conexão com Barnabé, que era de confiança. Deus vai fazer isso, ele vai te conectar com pessoas que serão chaves para o seu destino. Chaves para o cumprimento do seu propósito. Você não pode deixar passar. Essas pessoas, elas estão vindo para a sua vida porque são amigos de Deus primeiro. E o Senhor tem apresentado a você. O Senhor tem falado de você para elas. O Senhor tem falado, olha ali, é Saulo. Ninguém dá nada. Mas eu tenho uma obra na vida dele. Eu tenho um propósito para a vida dele. Eu tenho coisas que eu vou fazer na vida dele que vai ser para a glória do meu nome nas nações. É isso que Deus está fazendo. E quando Paulo, Barnabé e outros discípulos estavam orando, eles foram chamados na primeira viagem missionária. E no capítulo 13, vocês veem que na primeira viagem missionária foi Barnabé, Saulo e João Marcos. Mas, como eu te falei, às vezes as pessoas começam com a gente, no meio do caminho elas vão. Marcos foi embora. Marcos foi embora. Mas você vai olhar aqui, no capítulo 15, que Deus mudou a movimentação de Paulo de uma maneira que Barnabé e Paulo não se deram mais. Então, Deus levanta Silas para andar com Paulo. Porque tem pessoas que vão passar para... Entenda algo. Não se ofenda com isso. Tem pessoas que elas vão estar com você e você pensa, vou para a glória do lado dela. Até Jesus voltar, nós vamos estar juntos. E não. Já aconteceu comigo. Vou ficar ofendida, vou ficar frustrada, vou ficar magoada. Mas se eu não entender que o propósito de Deus é diferente para cada um de nós, eu vou ficar muito chateada. Porque para algumas pessoas, Deus vai levantar Barnabés, mas o Barnabé tem o dia de chegar e o dia de ir embora. E vai embora, não adianta, vai acontecer, porque a gente vai forçar uma situação quando não dá mais. Vai ter que se separar. Deus fez isso. Porque Deus tinha um propósito na vida de Silas. E ainda que aqui nesse texto fala que a circunstância que fez com que Paulo e Barnabé se separassem foi exatamente porque Marcos queria voltar. E Paulo, por ser imaturo na época, falou assim, não, quem garante que ele vai ficar comigo? Ele já não me deixou lá atrás? Quem garante que agora ele vai ser fiel? Eu não quero saber dele. Não quero. Manda esse menino daqui. Barnabé falou, não, ele é precioso. Eu não vou deixar ele. E Barnabé se doeu por Marcos e foi ficar com Marcos. Então, Silas acompanhou.
E foi linda a obra que fez. Depois Deus dá um presente para Paulo chamado Timóteo, que foi aquele filho na fé que ele transferiu. E lá na frente, quando Paulo já está mais maduro, ele fala de Marcos. Ele fala assim, olha, manda Marcos vir me ver. Ele é tão útil para o meu ministério. Às vezes, queridos, a gente despreza pessoas que é útil para o nosso ministério. E não só o ministério eclesiástico de você pregar, não. Nosso ministério é tudo, é nossa casa, é nossos filhos, é nossa família, tudo é o ministério. Nossa vida é o ministério do Senhor. Nós vamos prestar conta de cada talento que Ele colocou na nossa mão para a gente cumprir a vontade dEle. O propósito do Senhor, Ele não é para uma coisa, não, todos nós temos um propósito do Senhor, cada um na sua medida e no seu lugar. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele vai colocar em toda a época da nossa vida conexões específicas. E que nós precisamos entender que essas conexões, elas são essenciais para o cumprimento dos propósitos de Deus. E que nós precisamos ser maduros para entender que não podemos caminhar sozinhos. Que eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa daquela irmã que por um momento ela te rejeitou, mas que hoje ela é essencial. Você precisa daqueles pastores que lá atrás, talvez você se frustrou, mas hoje eles são essenciais. Você precisa da sua família, você precisa. Quantos de nós temos relacionamentos cortados, mas nós precisamos. E essas conexões, elas são a porta que Deus coloca para a gente entrar nos lugares que Ele tem. Porque quando é de Deus, flui. Quando é de Deus, você não precisa arrombar a porta. Ele te estabelece. Ele te prepara. Eu tenho ouvido muito o Senhor falar comigo. Tenha uma postura nova nessa estação nova. Porque a estação mudou. Então a nossa postura precisa mudar. E essas posturas, elas incluem também os relacionamentos que o Senhor está trazendo para nós. Deus vai te apresentar pessoas novas, mas Ele também vai trazer algumas que foram. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar hoje ao seu coração. Eu acredito muito, que se você está aqui, você está vivendo essa estação que eu estou vivendo. Uma estação de estabelecimento. Uma estação de novo tempo. Que Deus está mudando uma configuração na sua vida, onde as perseguições e as dores só te formaram, para te estabelecer. Muitos aqui nem sabem o que Deus colocou na sua bagagem. Muitos aqui nem imaginam o que Deus está fazendo. Talvez você nem conheça a sua força. É que nem treinar. Meu filho gosta de treinar. Às vezes a gente desconhece a força que tem, porque já treinamos tanto. Não é que o peso ficou mais leve, é que a gente ficou mais forte. Talvez lutas que você está passando hoje, que há 5 anos atrás você não ia aguentar. E Deus está falando assim, filha, por isso que eu te treinei lá atrás. Para você suportar, porque o que há de vir vai ser muito maior. Por isso eu treinei seus músculos, por isso eu treinei a sua fé, por isso eu treinei o teu coração, por isso eu te fiz mais humilde, por isso eu te fiz mais amável. A maturidade nos deixa mais humilde. Quanto mais maduros a gente for, mais humilde a gente é. Quanto mais infantil somos, mais arrogante e orgulhoso nós somos. E nada mais do que o nosso procedimento para nos estabelecer, porque o orgulho fecha portas. E Deus está falando aqui agora que o teu coração seja um coração humilde e ensinável, que o teu coração seja um coração quebrantado, porque eu tenho lugares para te colocar, que a humildade ela vai abrir portas. Porque os relacionamentos que nós vamos fazer e as conexões que Deus vai trazer, nós vamos precisar ter um coração humilde. Amém? Davi tinha tudo para chutar a porta do palácio e tomar o trono, mas ele não fez. Antes, ele esperou ser estabelecido. Então, espere ser estabelecido. Não arrombe portas, mas deixa o Senhor te colocar. Deixa Ele te estabelecer nos lugares. Você não vai precisar fazer força. Porque quando é Deus, flui.
Quando é de Deus, as portas vão se abrindo automaticamente, é algo sobrenatural. Você vai falar, mas como? Eu, na minha capacidade, na minha inteligência, nas minhas condições, eu jamais ia estar no lugar que eu estou. Mas não é por causa de você. Não é por causa de mim. É por causa do Senhor. Porque quando a gente está no propósito, Ele tira um José que estava lá na prisão e coloca ele no palácio. Ele tira uma Esther que estava órfã, lá exilada no meio do povo, e coloca ele como rainha, porque quando é o propósito, Deus muda. Ele muda. E as conexões, elas são esses andaimes, como disse a minha amiga, os lugares que Deus faz para te conectar nos lugares que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Que essa palavra ela tenha sido chave para destravar a sua vida, para te acessar nesses lugares novos, porque olha, eles estão vindo. Você já está conhecendo pessoas novas. Muda o seu comportamento. Não dá para ficar de cachecol no verão. Você vai sofrer. Muda sua postura e se abra para o novo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Sabe o que eu sinto? Um rompimento, Senhor, na mente, das cadeias da mente, das cadeias da mágoa, das cadeias das frustrações, da ofensa, elas estão sendo quebradas. Um esclarecimento muito grande está acontecendo, onde a gente está entendendo, Senhor, os teus planos e processos. Nunca foi tão claro, Senhor, o GPS espiritual. Nunca a gente conseguiu identificar tanto que estamos na rota certa. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, o Senhor tem sido o nosso sustento nesses dias, porque passamos dias maus. Passamos dias de dores, dias de desprezos, dias de rejeições, mas agora nós descansamos em Ti, Pai, confiando que o Senhor nos dará acesso a lugares sem que a gente precise fazer nada, porque é o Senhor que estabelece. E quando é o Senhor que estabelece, ninguém pode impedir. Que as conexões venham sobre nós, lugares de alianças o Senhor venha trazer sobre nós, que nós venhamos conhecer as pessoas certas que vão nos dar os acessos certos para o cumprimento do teu propósito, que os andaimes que o Senhor vai colocar para a gente ser elevado até o nosso destino, Pai, que isso nós possamos perceber. Obrigado por essa palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Por essa que entendeu que é um novo tempo, uma nova estação e uma nova postura. Pois eu sei, meu Deus, que chegou esse tempo de estabelecimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero muito voltar a fazer as reuniões nas casas. Eu só estou esperando o Senhor falar. Mas eu já me coloco à disposição dele. Eu sei que as portas que ele abre eu não vou precisar arrombar, mas eu já me coloco à disposição. Amém? Que o seu coração tenha esse entendimento também, que nós estamos aqui para a glória dele, para servi-lo. Amém, queridas? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a sua trajetória com conexões poderosas, porque você foi chamada para alcançar esses lugares em Deus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém.